bênçãos do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um. Quando eu fico a olhar nesse momento, eu estou lembrando de uma passagem do livro Paulo e Estevão, aonde que o apóstolo Paulo, nas suas pregações, em vários momentos em que ele levava as palavras do Cristo, e chegou um dia em que ele foi fazer a pregação e só tinha mulheres no público. E hoje, eu olhando aqui, 99% são mulheres, buscando Cristo. É o espírito sensível, no qual, pela evolução, tem as possibilidades de avançar mais rápido no progresso espiritual. Mas, como nós precisamos ainda de aprender, porque a nossa caminhada nesse plano é exatamente a função de aprimoramento, e a doutrina espírita, ela nos dá a oportunidade de nós refletirmos sobre a nossa caminhada, as nossas dores, as nossas dificuldades, os obstáculos que nós temos que enfrentar, porque devemos enfrentar. E a doutrina espírita, como uma ciência, que ela nos dá essa oportunidade de aprendermos estudando. E Kardec, no seu livro dos Médiuns, ele diz que essa ciência se estuda com seriedade. Ninguém aprende essa ciência brincando. Então, lá no livro dos Médiuns, ele recomenda que nós devemos estudar, comparar e aprofundar essa doutrina. Mas o tema que nos traz a respeito do Evangelho, segundo o Espiritismo, está no capítulo 6, o jugo leve. Mas eu trago uma pequena passagem de um conto que está no livro Ney Lúcio, que escreve através do Chico Xavier, Alvorada Cristã. E ele nos fala de um barro desobediente. Quando um oleiro foi para o seu trabalho com muita alegria para fazer a sua atividade, e ele então observa um barro aonde que naquele pátio se encontrava, que ele queria um material para fazer um pote de laboratório. E o barro então se recusou. Não aceito esse trabalho de querer me fazer um pote de laboratório, aonde que nesses analistas vão ficar analisando tudo que é produtos. Então eu não quero. O oleiro, então, com paciência, diz: então eu vou fazer de ti um prato honrado, onde que vai ser colocado na mesa para momentos muito especiais. E o barro também se recusou, disse: não aceito esse trabalho. Olha, eu estava na mesa lá e aí esteve sujo, com gorduras, não quero isso. O oleiro, então, com toda a sua paciência, perdoou o barro e disse: então eu vou te fazer um vaso, mas para que tu possa guardar a água límpida, para saciar a sede de todos aqueles que aqui buscarem. E o barro também não concordou. O barro orgulhoso
não aceitava sacrifício e nem disciplina. O que conta Neio Lúcio e o que ele quer dizer nesse ponto, que nós, como criaturas, somos parecidos com esse barco. Nos revoltamos contra a vontade de Deus. E as nossas revoltas nos traz sempre dores, nos traz sempre aflições, nos trazem sempre desespero. E é aí que o Mestre Jesus vai falar para nós: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Do que nós estaremos sobrecarregados? Quais são as nossas aflições? São as mais diversas. Nós temos problema de ansiedade, muitas vezes nos sentimos angustiados, nos sentimos tristes, muitas vezes nós não aceitamos ideias de outros, nós queremos impor a nossa, se não for a nossa ideia, não é bom. Nós temos conflitos no lar, com algum parente, com um familiar. No trabalho, às vezes, nós temos dificuldades de relacionamento. Nós temos problema de saúde, as mais diversos tipos de saúde, de doenças, em que nós mesmos provocamos, inconsciente, mas é nós que provocamos, a não ser aquelas que sejam derivadas de climas aonde que nos trazem as dificuldades pela nossa capacidade física. Então nós temos as mais diversas situações para estarmos sobrecarregados. Dos nossos pensamentos negativos, nos sobrecarregamos e atraímos pelos nossos sentimentos, espíritos mais diversos, inferiores de acordo com o nosso ódio, com a nossa raiva, e aí nós vamos carregando, botando no ombro esses irmãozinhos que são atraídos por nós mesmos, porque nós pensamos no negativo, porque nós pensamos mal de alguém, porque nós passamos falando o tempo todo de situações negativas, e os espíritos são atraídos por esse meio de forma que nós o chamamos. Só que as energias desses irmãos vão pesando em nossa vida. E aí, quando eu vejo, nós já andamos quase de 4 pés, porque as forças nossas já estão sendo vencidas por aquilo que nós atraímos para nós. E não se damos por conta. Então Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A grande questão é que nós queremos que Jesus tire por completo toda a carga que nós acumulamos. Mas Jesus diz que eu vos aliviarei. Aliviar não quer dizer que ele vai tirar totalmente a dor. Razão que nós passamos a entender através do que a doutrina espírita nos traz a respeito desse aliviar as nossas aflições e diminuir o peso daquilo que nos tem trazido muita dificuldade. Então todos nós temos sofrimentos, mas nós encontramos a consolação na fé no futuro, que está lá no Evangelho, capítulo 6, item 2. Todo sofrimento encontra consolação na fé que se tem no futuro
e na confiança em Deus. É aí que nós começamos a aliviar as nossas dores, os pesos, as cargas que nós carregamos. Porque nós passamos a olhar a dor diferente. Nós passamos a encarar a vida de forma diferente. Enquanto nós estivermos focados exclusivamente as coisas do mundo físico, imaginando que temos que aproveitar de todas as maneiras as coisas de hoje, sem considerar que o amanhã nós não estaremos aqui e não levaremos nada. Mas quando nós passamos a olhar conforme a doutrina nos traz, que é essa consoladora, mostrando que com a fé no futuro, nós vamos buscar aquilo que nos dá uma sustentação, não somente nesta vida, mas também na outra. Porque daí a minha ação, a minha atitude, a minha maneira de agir vai ser diferente. A gente vai passar a aprender a viver melhor, no sentido espiritual. E às vezes a gente imagina que é conquistar as coisas que o mundo oferece. A nossa alegria é nos prazeres que o mundo oferece. E esquecemos que esses prazeres não nos darão a felicidade no futuro. Então, quando o Evangelho vem nos explicar que as palavras de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é exatamente nós termos esta fé no futuro. Vida além da vida. E a crença em Deus. O que o barro, desobediente e orgulhoso, que não aceitava a disciplina, foi jogado, foi queimado, e nada dele se aproveitou. Então nós precisamos observar o que Jesus estava falando a respeito de tomar sobre vós meu jugo. E às vezes a gente fica também procurando, mas o que Jesus quer dizer com meu jugo? Se nós vamos buscar nos dicionários a palavra jugo, nós podemos ter uma das formas que eles apresentam no dicionário, que jugo é um material de madeira que era atrelado ao gado para que os dois ficassem juntos, para que ele não se separasse, ou que seja as cangas, como nós costumamos dizer, mas na nossa linguagem, as cangas de boi. Então é estar atrelado com o Cristo, não sair da trilha do Cristo. Mas também nós podemos observar no sentido figurado que jugo com o Cristo é obediência. A obediência, o que o barro não tinha em relação ao oleiro, que queria fazer dele um material belo, valioso. E Jesus quer que nós se tornamos um espírito brilhoso, valioso, pela moral, pela evolução, pela força, mas para isso precisar da obediência. Então meu jugo é obediência, submissão e domínio. Palavras que nós não gostamos muito. Eu estar submisso a alguma coisa. Mas quando se trata de Cristo, eu ainda temo de estar submisso a Ele. Obediente às suas leis, às leis de Deus. Mas para mim ser obediente, eu também tenho que entender quais são as regras da lei de Deus. E estar sob o domínio do Cristo. Já imaginamos nós estar sob o domínio de alguém?
E quando nós lembramos da caminhada dos discípulos e dos cristãos primitivos do Evangelho, todos eles foram submissos, obedientes e viveram sob o domínio do Cristo. Não havia violência, agressão, prisão que fizesse eles esmorecer diante das provas. Porque eles eram obedientes ao Cristo. Porque eles tinham a fé no futuro. Porque eles sabiam que o momento que eles tinham era de testemunhar a sua fé no futuro. E nós, quando sentimos qualquer dor, nossa fé vacila. Porque nós já tememos, já revoltamos contra a vontade de Deus. Nós, o barro que Ele quer trabalhar para fazer um vaso valioso, nós nos revoltamos com Ele. Porque eu combater um defeito que está em mim é complicado. Quer ofender alguém? Chame ele de orgulhoso. Quem de nós não fica ofendido quando dizem que a gente é orgulhoso? Dá para selecionar os poucos que não se ofenderão se chamarem de orgulhosos. E eu sei porque, se me chamarem de orgulhoso, eu penso bastante no assunto. E no momento que me chamarem, eu fico realmente sentido. Mas não permito que aquilo dure por muito tempo. Mas que eu fico sentido, eu fico. Porque a gente ainda está na busca de se melhorar para poder realmente aprender a ser obediente à lei, de ser submisso à vontade de Deus e a do Cristo. Então, se eu quiser aliviar as minhas dores, lembre de Cristo, que Ele disse: vinde a mim. Mas como eu vou até o Cristo se eu me recuso ao trabalho do bem, especialmente ao perdão? Porque Ele vai dizer exatamente para nós de que há um ponto que Ele exige, um ponto só que Ele exige de nós, para aliviar as nossas dores. Porque Ele vai dizer para nós que devemos aprender com Ele. Porque assim está no Evangelho: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Mas para isso, para receber essa assistência, para que Ele alivie as nossas dores, Ele diz só uma coisa que tem que ter como dever. É o nosso dever se quisermos receber esse alívio. E aí então, poderemos depois dizer que o jugo do Cristo realmente é leve e a lei é suave. Ele vai dizer que devemos aprender o amor e a caridade. Só isso que Ele pede, essas duas coisas: o amor e a caridade, para que nós recebemos essa graça do Cristo de aliviar as nossas dores, as nossas aflições. Então se torna realmente um tanto fácil, teoricamente, para nós falar do amor. E muito mais fácil, teoricamente, porque na casa espírita, de cada 100 palestras que nós ouvimos, sempre uma fala de caridade. Fora da caridade, não há salvação.
E aí ele vai dizer que se nós queremos achar repouso para a nossa alma, é preciso que nós aprendemos a esperar. Que após essa vida, e quando nós não dermos a importância a este mundo de aflições, nós caímos no peso daquilo que ela nos traz. Então é necessário que nós damos importância para as coisas do futuro. Agora é para aprender. Agora é para nós usufruir. Agora é para nós praticarmos. Ninguém vai ficar eternamente na escola. Até os professores se aposentam, né, professora? Eu vejo aqui professora que foi professora de evangelização do meu guri, né, meu piá. Quando eu digo meu piá, lá quando eu trabalhava numa creche, eu falava sempre do meu guri. E um dia a diretora perguntou, mas que idade tem o teu guri? Eu disse, meu guri está com 26 anos. E ela disse, eu imaginava que era um gurizinho pequenininho, né? Mas nós temos aqui uma professora, dizendo, não é a primeira vez que eu venho aqui, ela está aqui, evangelizadora do meu guri. Tá? Então, evangelizar. Na obra do Humberto de Campos, da Boa Nova, Humberto de Campos, na sua palavra inicial do livro, ele vai dizer assim: há espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E ele diz, eu gostaria tanto e espero que eu esteja nos espíritos evangelizados. Então, quando Jesus está falando aqui, pois é suave o meu jugo, o seu jugo é a observância da lei ensinada por ele, a lei do Evangelho. Então, quando nós nos evangelizarmos, nós estaremos aptos a cumprir, a obedecer, a vivenciar esta lei, que faz com que o nosso jugo se torne suave, leve, o fardo que nós estivermos carregando. Porque quando nós temos força na fé, na coragem, quando nós sabemos para onde vamos, porque nós estamos dirigindo-nos para tal caminho, o que nós estiver carregando será leve, porque nós estamos tendo um propósito consciente e preparado para isso, porque eu estarei com o Evangelho como base para minhas ações, como força necessária, e estarei ligado com o Mestre Jesus. Então ele nos diz, a lei é suave, porque essa lei de Deus não é uma lei punitiva, ela é uma lei educadora. Enquanto nós ficarmos pensando que Deus está punindo por causa das nossas dores, das nossas aflições, o nosso fardo será muito pesado. Mas quando nós olharmos para o que Jesus nos traz e o Evangelho nos esclarece, o nosso fardo se torna leve, porque nós sabemos que o que está acontecendo não é para nos punir, é para nos educar. A nossa humanidade terrena está necessitando exatamente da educação. Não essa lei punitiva que nós imaginamos que é as leis divinas. Essa lei que nos traz lei de causa e efeito. É para nos educar, para nós aprender que o que nós fizemos errado, podemos corrigi-lo. E podemos aprender leis novas que nos satisfazem o nosso bem-estar moral e espiritual.
Então, vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembraremos que a lei é suave, o jugo é leve. Depende de nós sabermos nos conduzir, não pensando que Deus está nos punindo, mas que Deus está nos educando. Que a paz e o amor do Cristo permaneça nos nossos corações.